Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais um dia abençoado por Deus. E eu quero te fazer já uma pergunta. Você já imaginou ampliar a visão do seu casamento? Que tal você ampliar a visão do seu casamento? Porque quando nós temos um casamento que chega em alguma fase da nossa vida, nós temos talvez que renová-los. Geralmente os casais mais novos, recém-casados, eles começam a contar os anos. O primeiro ano é bodas de papelão, depois bodas de cobre, de bronze, de prata, e assim vai indo sucessivamente até chegar aos 50 anos, que são bodas de ouro. Mas nesse novo período de casamento, de crescimento, juntos, de união, juntos, essas pessoas simplesmente comemoram, se lembram com mais facilidade das datas de nascimento, das datas do casamento, das datas comemorativas um do outro, das datas que simplesmente do nascimento dos filhos, os tiagos do nascimento dos filhos, a data de nascimento talvez da esposa, do pai da esposa, da mãe da esposa. Eu costumo guardar algumas datas. As datas que eu mais guardo é as datas de nascimento da minha esposa, as datas de nascimento dos meus filhos, a data de nascimento do nosso casamento, a data do nosso namoro, quando foi, onde foi. E eu procuro sempre estar renovando esses votos ano após ano, para que eu não venha perder, esta amplitude de ampliar, a visão, sempre está mudando, sempre está renovando. E eu quero falar com vocês sobre isso hoje. Você já imaginou ampliar a visão? Geralmente, eu principalmente que estou chegando na faixa aí dos 5.0, estou próximo já, estou beirando aí, não falta muito, apenas 1 ano, 2 anos aí, já estou chegando aí no 5.0, já tenho algumas dificuldades de visão. E essas dificuldades da minha visão acaba prejudicando, talvez na minha leitura, talvez um controle de direção do meu carro. E algumas dessas visões podem prejudicar, ocasionar algo que venha abalar a minha estrutura, acontecer um acidente. Assim também é no nosso casamento. No nosso casamento, muitas das vezes, por falta de visão, por falta de acordo, por falta de controle. Quero só falar para vocês, tá? Eu estou olhando para cá e olhando para cá, é porque eu estou gravando para o YouTube e gravando também para o Instagram, tá? Então, estou olhando para as duas câmeras ao mesmo tempo. Mas você que está aí no Instagram pode ficar tranquilo que depois eu mando o link do YouTube para você assistir o que eu estou fazendo aqui também. E essa visão, essa nova visão, essa nova atitude de visão que nós estamos falando hoje, ela vai nos ajudar a ter um crescimento exponencial. O que é crescimento exponencial? É um crescimento que vai além daquilo que nós imaginamos, que nós desejamos. Vamos ler um texto da Bíblia que está em João capítulo 4, versículo 35, para nós podermos explicar um pouco mais. O texto diz assim: vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Pois bem, a pergunta aqui é: daqui a 4 meses haverá a colheita?
Você que está aí casado há tanto tempo, há 1 ano, há 3 anos, há 10 anos, há 17 anos, há 20 anos, 25 anos, 50 anos, daqui a 4 meses haverá colheita no seu casamento? Daqui a 4 meses o seu casamento pode contar com uma colheita? Você já está plantando hoje para poder colher daqui a 4 meses? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque eles simplesmente queriam estar ali e colher algo que não plantaram. Muitos deles talvez tinham plantado e estavam esperando o momento certo de colher. E Jesus já vem com uma resposta em cima daquilo que eles estão falando. Jesus vem com uma resposta em cima daquilo que eles estavam vendo. Que os campos já estavam prontos para a colheita, mas eles nem haviam plantado ainda. Talvez você ainda nem plantou. Marcelo, eu ainda não plantei para poder colher. Recentemente, em uma de nossas igrejas, nós fizemos uma campanha chamada A Colheita. E essa colheita foi muito boa, foi muito proveitosa. Muitas pessoas receberam bênçãos, receberam vitória, mas parece que faltou algo para alguns. Parece que alguns dizem assim: por que com ele tudo acontece? Por que com ela tudo acontece? Por que com ele é mais fácil? Por que para ela é mais fácil? Bom, eu quero te dizer, não é que seja mais fácil, é porque chegou o momento daquela pessoa colher aquilo que ela plantou. E talvez você esteja colhendo aquilo que você plantou. Uma analogia que a gente pode ver é a história de pessoas que hoje estudaram, tiveram pais que na sua mocidade pagaram estudo, pagaram escola, pagaram faculdade para eles, pagaram ensino. E essas pessoas simplesmente deixaram o bem-estar da sua casa, o bem-estar dos seus pais, para estarem em uma vida desregrada, uma vida sem controle, uma vida sem direção. E quando vimos isso, nós encontramos talvez essas pessoas caminhando e andando pelas ruas, caminhando e dormindo embaixo de marquises. Quantas pessoas que não estão embaixo das marquises aí dormindo por não cumprir aquilo que simplesmente a Bíblia ensina há milênios, que era honrar pai e mãe, e seus dias prolongarão na face da terra. Fazer o que é bem ao próximo, obedecer ao Senhor e viverás bem. São palavras, são mensagens que talvez a pessoa deixou de praticar. Por más conversações, seus bons costumes foram corrompidos. E hoje eu quero, junto com você, analisar bem essa passagem, para que nós possamos ampliar a nossa visão para o nosso casamento, para que o nosso casamento não venha ser um casamento esquecido, parado no tempo. Porque muitas pessoas parecem que pararam no tempo pelo simples fato de não ampliar a sua visão, de não crescer, não ter um desenvolvimento futuro. Existe na história bíblica a história que Davi vinha trazendo a arca do Senhor com seus soldados, tirando de um lugar, porque ele tinha um propósito para trazer a arca do Senhor. Ele se lembrou da arca do tesouro e, vindo a arca pelo meio do caminho,
os bois que estavam trazendo a arca se movimentaram e a arca veio cair. E um dos homens, um dos soldados que estavam ao lado da arca, que se chamava Uzar, colocou a mão na arca para segurar, mas a arca representa a glória de Deus. E ali, aquele homem foi morto no mesmo instante. Então, foram até a casa de um outro homem, Obed-edom, e nele perguntaram: esta arca do Senhor pode ficar guardada aí, até que nós retomemos a vir buscá-la? Davi estava com medo, seus soldados todos ficaram com medo de tocar na arca. Então, Obed-edom colocou a arca para dentro da sua casa, e a Bíblia diz que em 3 meses, o Senhor prosperou tudo na casa de Obed-edom. Prosperou os seus bens, prosperou a sua vida familiar, prosperou a sua vida financeira, prosperou a sua vida conjugal, prosperou os seus campos, prosperou os seus rebanhos, prosperou em tudo. Não lhe faltava nada, porque simplesmente prosperidade não é riqueza. Prosperidade é ausência de necessidade. É você não ter necessidade de coisa alguma. Então, Obed-edom, ali, tendo 3 meses a arca do Senhor e prosperando em tudo, o Senhor faz uma pergunta para ele. E diz assim: agora, Obed-edom, eu conjecturo aqui, né? Eu imagino nessa minha pequena cabeça aqui, eu imagino que o Senhor pergunte para Obed-edom: Obed-edom, agora que você tem tudo o que precisava, você está disposto a continuar me seguindo, a continuar me servir? E Obed-edom, então, talvez naquele momento, decide por seguir a Jesus. E quando nós ampliamos a nossa visão, quando nós entendemos e enxergamos que o que está por vir ainda é maior do que aquilo que nós começamos a realizar. Recentemente, no mês de julho, eu fui para o Nordeste, fui para a Bahia, na casa dos parentes da minha esposa, e lá eu fui ver uma pequena plantação no sítio deles de milho. E eu perguntando para a tia da Simone, ela me disse: Marcelo, cada pé de milho desse foi colocado apenas de 3 a 4 grãos de milho. Não mais do que isso, porque senão nasceriam 2 pés. Porque de 3 a 4 vai ver qual germina melhor, qual tem mais força para germinar, e assim aquele pé nasce. E em cada pé de milho daquele que tinha nascido ali, tinha crescido ao longo do tempo, ele brotou dele 4 a 5 espigas de milho. Então eu imagino, se eu coloquei 4 a 3 grãos de milho, imagine quantos grãos de milho não tem em cada espiga. Aconteceu assim na vida de José, filho de Jacó, de Isaac, filho de Abraão, quando ele estava ainda plantando em terras moabitas. Plantou e o Senhor prosperou na vida dele 100 por 1. E como nós podemos ainda ampliar mais a nossa visão? Ampliamos mais a nossa visão quando nós cremos que o Senhor pode fazer mais do que pedimos e pensamos, ou até mesmo desejamos em nosso coração. Ele sempre tem algo a mais. Sempre Deus vai ter algo a mais. Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos: já é que os campos já estão maduros, já está pronto para a colheita, e você ainda está esperando a colheita chegar.
Você ainda está esperando o momento de colher, sendo que já é o momento de plantar. Mas Marcelo, eu ainda estou caminhando com minha esposa, sou muito novo na fé, sou um recém-casado, eu tenho que trabalhar muito, eu ainda não sei o que fazer. Eu quero dizer para você, os dias estão se abreviando. E nisso dos dias se abreviar, é sinal também que o Senhor tem pressa. A Bíblia diz que o Senhor tem pressa. Ele tem pressa para que nós evangelizemos mais, Ele tem pressa para que o nosso casamento seja um casamento melhor, para que nós venhamos tomar algumas atitudes, porque tem atitudes que vêm para o nosso casamento que nós nem imaginamos o que está por acontecer, que nós nem imaginamos que virão em nossas vidas. Eu queria dizer para você, se há algo que atrapalha o seu casamento no dia de hoje, se tem algo que simplesmente atrapalha a sua caminhada com Cristo, a sua direção a seguir, saiba que isso ainda não é o fim. É apenas uma fase que você está vivendo. Isso daí não é o fim. Isso daí são fases. E fase passa. A fase, ela serve para você passar. Esse momento aqui do texto vai dizer que eles estão em uma posição, em um alto de um lugar, olhando os campos, vendo a plantação. Mas o Senhor está dizendo ali, vocês estão vendo isso? Estão vendo? Sim. O que é isso? Isso é uma fase. Há a fase do plantio, há a fase da adubação, há a fase da preparação da terra, há a fase da colheita, há a fase de quase tudo para nossas vidas. Há tempo de esperar, há a fase da espera, e nós não podemos simplesmente decidir que já é o fim. Não, não é o fim, ainda é só o começo de tudo aquilo. Qual é o fim de um recém-nascido? O fim do recém-nascido é se tornar um jovem. Qual é o fim de um jovem? É se tornar um homem. Qual é o fim de um homem? É se casar. Qual é o fim de um casamento? É ter filhos. Qual é o fim de ter filhos? É ter netos. Ainda sempre haverá uma nova fase na tua vida, na tua história. Há sempre um bom momento para você lembrar das datas. Deus faz com que nós lembremos de datas. Se nós olharmos para várias passagens, Deus manda celebrar várias festas. E cada festa dessa tem uma data comemorativa. Tem um momento certo que ocorreu na vida do povo. E para cada acontecimento, eles celebravam uma festa. E quem sabe essa festa já é para você comemorar hoje. Quem sabe essa festa já é para você estar vivendo ela simplesmente hoje, nesse exato momento. Não esperar mais, não esperar que mais nada aconteça, não esperar que nada mais venha atrapalhar o crescimento da tua casa, o crescimento do teu casamento. Marcelo, onde você quer chegar com isso? Eu não quero te desanimar, eu quero te motivar. Eu quero te motivar a prosseguir. Prossiga para o alvo. Prossiga para o teu objetivo. Não desanimes. Não se desespere. Eu costumo ver algumas atitudes e olhando elas eu falo assim, nossa, por que isso aconteceu? Por que essa pessoa está assim? Por que isso está ocorrendo na vida dessa pessoa? Questionando talvez a Deus, questionando talvez ao erro daquela pessoa, mas eu digo assim que ainda é só o começo.
Se você tem um alvo, se você tem um objetivo, é sinal que você precisa de uma transformação. E essa transformação vai ocorrer no exato momento que você decidir querer aproveitar o melhor. Se nós olharmos, como eu falei do milho, se nós ingerirmos uma semente de milho, você vai notar que talvez ele sairá pedaços inteiros. Você não consegue triturar ao ponto dele virar farelo, a não ser que você já o compre em farelo. Assim é a nossa vida. Você tem coisas que vai precisar, que vão tentar te ingerir, vão tentar te engolir, mas você não será destruído totalmente. Mas dentro de você ainda brota energia, dentro de você ainda brota forças para germinar uma grande árvore, para germinar uma grande história. Assim, no teu casamento, vocês têm energia, tanto o homem quanto a mulher, para escrever uma grande história, para escrever um grande acontecimento. A mulher, após um período de descanso, após um período de relaxamento com seu esposo, ela tem a tendência a ter filhos, a ter uma nova criança. E essa criança, ela espera 9 meses para se formar e ela por si só, ela faz força para sair daquele lugar que está apertado. Assim é a natureza. Você vai fazer força. Deus vai te dar força para você sair do estado que você está. E você verá com os teus olhos que a visão que você está enxergando não é o fim, ainda é só o começo. Mas creia que você vai colher o melhor dessa terra. Creia que você vai colher sim o melhor deste tempo, o melhor de tudo para a tua vida. Eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para te acrescentar força e coragem. E cada dia mais você possa prosseguir, você possa continuar seguindo para o alvo. E cada vez que você vai chegando mais próximo do alvo, melhor está sendo a sua visão, melhor está sendo a sua mira. Muitos homens que treinam, que continuam exercendo a sua pontaria, eles chegam ao ponto de acertar no meio do alvo, justamente naquele círculo que é menor, naquele círculo que é mais difícil de acertar. Geralmente o alvo tem uma escala de 10 a 0, de fora para dentro. E nessa escala, o 0 é o alvo perfeito. É você atingir o alvo perfeito. Talvez ainda você está atingindo fora do alvo. Talvez você está atingindo na direção do círculo número 10 do alvo. Mas também pode ser que você já esteja atirando no número 3 do alvo, mais próximo. Então continue tentando, continue vendo as coisas que ainda estão por vir. Faça planos, faça projetos, anote, tome anotações de datas, tome anotações de acontecimentos para que você possa celebrar isso, vir te motivar. Quantas coisas você já não passou, quantas dificuldades você já não venceu para chegar onde você está. Talvez ainda você precisa um pouco mais de consistência, de crer, de colocar os óculos para enxergar melhor as coisas que ainda estão por vir. Hoje eu vejo que pessoas não alcançam aquilo que Deus prometeu e tem prometido para ela por simplesmente desistirem.
desistirem de alcançar, desistirem de continuar, desistirem de tudo. Quantos casamentos, quantos relacionamentos não têm parado na crise dos 3 anos? Quantos relacionamentos não têm parado na crise dos 7 anos? Quantos casamentos, quantos relacionamentos duradouros que já pararam na crise dos 15 anos? Isso daí são fases que nós temos que passar. São períodos. Assim como o Senhor ordenou ao povo que marchasse, saísse daquele mesmo dia do Egito, hoje é o dia de você sair da fase que você está e começar uma nova vida, uma nova fase e colher o melhor dessa terra. Começar a colher, já está pronto, já está tudo preparado para você. Já está tudo já preparado para que você possa simplesmente viver o melhor dessa terra. Amém? Quero já deixar aqui uma oração, para a sua vida, para a sua casa. Senhor, que este dia de hoje os teus filhos possam exercer o melhor na face da terra. Possam colher, Senhor, 100 vezes mais. E que a partir de hoje, Senhor, o Senhor possa fazer deles homens e mulheres que tenham a visão melhor, tenham uma visão do futuro, tenham uma visão limpa, uma visão clara, uma visão que irá mudar, irá transformar a história deles, porque a partir de hoje eles começarão a plantar o futuro, irão colher 100 vezes mais. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado para você que tem nos assistido. Eu peço a você que, se essa mensagem você sabe de alguém que precisa ouvi-la, envie para este casal e fale: o Senhor é bom em todo o tempo. Mande para amigos teus. Não deixe de compartilhar esta mensagem. São mensagens que o Senhor tem colocado em meu coração para que mais vidas, mais casais venham ser alcançados através do reino de Deus. Um forte abraço, excelente dia. Deus te abençoe.